Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado um sábado maravilhoso na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. E que Ele continue com você, te abençoando nessa semana, em seu trabalho, em seus estudos, em todos os seus afazeres. Receba também o meu carinhoso abraço. Você tem feito parte das minhas orações todos os dias e eu espero que Deus continue te abençoando, te protegendo, te guardando de todo mal e perigo. Bom, hoje eu quero falar nesse culto de pôr do sol sobre curiosidade. Eu não sei o quanto você é curioso, mas eu sou muito curioso. E existe uma página da internet que os curiosos, eles podem descobrir a curiosidade dos outros. Sabia disso? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa página chama-se Google Trends. É uma ferramenta do Google que mostra os termos de pesquisa mais acessados na internet. Bom, em 2020 no Brasil, o termo mais acessado foi esse daqui, a palavra coronavírus no Brasil, seguido de auxílio emergencial, eleições e, por incrível que pareça, o divertimento aí de muitos chamado Big Brother Brasil. Bom, eu tive a curiosidade também de saber qual foi a pesquisa, o termo mais pesquisado na média de todos os países do mundo. Eu acessei aqui a página global e aparece também coronavírus, eleições, basquetebol, Zoom e até futebol indiano. Por aqui você consegue entender rapidamente qual é o maior interesse das pessoas. Mas essa ferramenta ela não para por aí. Existe a possibilidade de você descobrir neste termo qual foi o período que ele foi mais pesquisado ou menos pesquisado. Então aqui, deixa eu diminuir o meu rostinho, tudo bem? Mostrando aqui para vocês, a palavra coronavírus em 2016, 2017 não era pesquisada, mas quando chegou o mês de março, olha aqui no gráfico aumentando até o início de abril. Por que isso? Porque janeiro e fevereiro o vírus começou a ser noticiado como algo na Ásia, na China, naqueles países asiáticos, mas o brasileiro até então estava mais calmo. Só que no mês de março começaram a morrer pessoas. E então o brasileiro começou a entrar em pânico, começou a quarentena e as pessoas começaram a pesquisar o que é esse tal de coronavírus. Então esse termo foi muito acessado nesse período. Eu pesquisei aqui no Estadão, ele faz sempre uma retrospectiva do que aconteceu a cada mês que mais chamou a atenção da população. E no mês de março de 2020, olha aqui o que aparecia. Apenas máscaras, coronavírus, olha essa foto do aeroporto aqui, pessoas já usando máscaras, os lugares turísticos do mundo todo, vazios de pessoas, estavam com medo, alguns lugares eram proibidos frequentar, como você pode ver aqui, né? Esqueci o nome agora, uma fonte muito famosa na Itália, em Roma. Temos aqui também o comércio vazio, as pessoas com medo de sair para as ruas, e mostra aqui algo bem interessante. Moradores de São Paulo começam a ficar em casa enquanto a doença se espalha pelo país. Olha que interessante aqui, encontramos a Piazza Duomo, que é aquela praça que fica na frente da maior catedral gótica do mundo, que fica em Milão. Apenas uma pessoa passando aqui na frente, os italianos já começavam a sentir os impactos destrutivos desta grande pandemia. O brasileiro começa a procurar a vacina da gripe, isso aconteceu, e essa foto chamou a atenção do mundo, né? Começou a faltar os caixões na Itália, e essa foi uma grande pesquisa que as pessoas faziam na internet e também o que foi noticiado pelo mundo. Mostra aqui também a quarentena no estado de São Paulo, as praias vazias, olha que interessante. Inclusive nos Estados Unidos um barco, né? Um navio, melhor, em Nova York, foi usado para desafogar os hospitais pela grande procura em relação a essa doença. Bom, você percebe aqui que no mês de março houve uma grande pesquisa a respeito desse assunto. Mas eu vou mudar o tema aqui, amigos. Ao invés de coronavírus, eu vou colocar aqui a palavra crise. Junto com a pandemia, as pessoas começaram a ficar curiosas a respeito da crise. E olha que interessante, a crise ela alcança um pico muito alto entre o dia 22 a 28 de março.
Junto com a crise vem o quê? Desemprego. Vamos colocar aqui a palavra desemprego e vamos descobrir se ela também aparece nesse período. A crise está em azul, vermelho desemprego. Olha que interessante, depois de março, início de abril, começam a falar sobre desemprego. Por quê? Porque começou então a quarentena, muitos lojistas que dependiam das lojas abertas fechadas começaram a perder funcionários, começaram a demitir pessoas. Então foi um período difícil. E junto com o desemprego, o que as pessoas têm medo? Vamos colocar aqui a palavra fome. Vamos ver se aparece também a palavra fome. Vamos lá, está acessando, está carregando aqui. Olha que interessante. Fome foi menos pesquisado que crise e desemprego, mas também no nosso gráfico mostra que nesse período de 22 a 28 de março foi pesquisado mais sobre fome do que qualquer outro mês desde o ano de 2016. Amigos, eu vou apagar todas essas palavras aqui, tá? Vou remover e vou pesquisar um tema que você vai dizer, pastor, o que isso tem a ver com crise, coronavírus, o interesse das pessoas? Eu vou apagar aqui, apaguei, e no lugar de fome, eu vou digitar volta de Jesus. Isso mesmo, volta de Jesus. Vamos ver o grau de interesse. Desde 2016, o período 6 a 12 de novembro de 2016 teve uma alta, mas o período que houve mais pesquisas na internet sobre volta de Jesus foi entre os dias 15 a 21 de março. Bom, você me pergunta o que isso tem a ver? Tudo a ver. Quando as pessoas elas estão em crise, quando as pessoas estão diante de uma situação que elas não têm resposta, quando as pessoas elas entram em desespero porque algo saiu do controle, elas se lembram de que a volta de Jesus é a única solução para esse mundo conturbado e cheio de problemas. E é por essa razão que justamente no momento em que o Brasil levou um grande susto a respeito do coronavírus, que se pesquisaram mais sobre a volta de Jesus. O que eu enxergo aqui nesse gráfico, em nossa curiosidade, o que eu consigo perceber aqui é que diante desta crise existe uma grande oportunidade. Diante da crise, as pessoas começam a buscar mais a Deus, elas começam a orar um pouco mais, elas começam a querer frequentar a igreja. Pessoas que nunca haviam tomado a decisão pelo batismo começam a procurar o pastor, dizendo, pastor, eu tenho que me batizar porque Jesus está voltando, falta pouco tempo. Vocês estão percebendo? Diante da crise, as pessoas começam a buscar mais a Deus. Eu quero compartilhar aqui um pouquinho mais da tela do meu computador e fazer uma breve reflexão com vocês. Deixa eu jogar um pouquinho para cá, o meu rosto um pouco para cá, muito bem, vamos lá. Colossenses capítulo 4, verso 5, na Nova Versão Internacional, diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Paulo está falando aqui sobre as oportunidades que temos que aproveitar ao máximo da pregação do Evangelho. E eu quero frisar aqui a primeira palavra, aproveitar. Qual o significado dessa palavra? Então, aproveitar aqui tem o mesmo sentido de quando alguém vai fazer uma compra no mercado de modo imediato, porque ela tem uma necessidade urgente. Então está faltando comida, a comida é importante para a sobrevivência, então você vai ao mercado. E essa necessidade ela gera uma ação. Então no original grego, essa palavra aproveitar tem esta conotação. Agora, uma outra palavra que aparece aqui nesse texto é a palavra oportunidades. E a Nova Versão Internacional, ela traduz aproveite ao máximo. Essa expressão máximo aqui, essa palavra não aparece em outras traduções. Mas por que foi colocado aqui? Porque esta palavra kairos, ela não aponta apenas para um momento pontual do tempo. Não é apenas uma oportunidade que acontece no sábado, dia 15 de maio, mas é um espaço de possibilidades. Então você tem que aproveitar hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias aproveitar as oportunidades. Então, se a primeira palavra aproveitar significa assim, olha, aproveite de imediato esta possibilidade que está diante de você, a palavra oportunidades diz que eu tenho que aproveitar todos os dias, ou seja, aproveitar sempre. Todos os dias
portas são abertas de oportunidades para a evangelização. E você deve se preparar para isso, porque esse é o interesse de Deus, salvar o maior número de pessoas possível. E como é que nós podemos fazer isso? Em 1 Coríntios 10, 33, Paulo fala da sua experiência e ele diz assim: também eu procuro agradar a todos de todas as formas. Bom, trazendo para os dias de hoje, é como se nós pudéssemos ler esse texto da seguinte maneira: bom, eu quero agradar aquela pessoa convidando para fazer uma refeição na minha casa, para poder falar do amor de Jesus. Eu quero agradar o meu vizinho que está com dificuldades para consertar o motor do seu carro. Eu sou mecânico, eu vou lhe ajudá-lo e vou aproveitar e distribuir uma literatura e falar do amor de Jesus. Então Paulo, ele entendia que nós precisamos agradar as pessoas de todas as formas para alcançar o seu coração. Essa era uma estratégia evangelística que ele fazia. E ele continua o verso dizendo: porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Aqui está o propósito. Ele não buscava apenas os seus interesses, mas ele permitia se desgastar um pouco para ajudar as pessoas a conhecerem o plano da salvação. Queridos amigos, nós aprendemos hoje que temos uma grande oportunidade diante de nós. E aqui está Winston Churchill. Ele tem uma frase muito interessante. Ele foi o primeiro-ministro britânico, se eu não me engano, durante 2 vezes, mas não estou falando de política aqui, mas de uma frase muito interessante que ele disse certa vez. Ele disse assim: o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade, já o otimista, ele vê oportunidade em cada dificuldade. Bom, amigos, eu quero perguntar para você, será que essa semana teremos novas oportunidades para falar do amor de Jesus? Eu espero que você aproveite todas elas, no ponto de ônibus, no ônibus indo para o trabalho, no próprio ambiente de trabalho, na sala de aula com seus colegas de estudo, andando pela rua, no caixa do banco de mercado. Eu entendo o seguinte: nós não vamos desses lugares simplesmente para atender uma necessidade pessoal. Deus nos permite ir a esses lugares porque também somos porta-vozes para entrar em contato com o mundo, ser o sal da terra e também a luz do mundo. Que Deus abençoe a sua decisão. E lembre-se que diante das crises as pessoas buscam a Deus. E aqui está uma oportunidade, porque pelo menos desde a minha infância nunca ouvi falar tanto sobre crise. É a oportunidade de falar do amor de Jesus. Que Deus abençoe a sua importante decisão e uma ótima semana para todos vocês. Vamos orar? Querido amorável Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez abrir a sua palavra e entender através do apóstolo Paulo que nós temos muitas oportunidades, portas abertas para a pregação do Evangelho. Que diante da crise que o mundo está falando e vivenciando, possamos aproveitar essa oportunidade, porque as pessoas estão interessadas sobre Deus, mais interessadas em falar sobre a volta de Jesus, estão mais interessadas em orar, buscar uma religião. Possamos aproveitar essas oportunidades, pois sabemos que muito em breve Jesus vai voltar. E que todas as pessoas que entrarmos em contato tenham a chance, o privilégio de conhecer esse Deus maravilhoso que nos salva, que nos redime e que tem o desejo de que vivamos com Ele para todos sempre lá no céu. Abençoe as famílias que estão reunidas nesse momento para esse culto de pôr do sol, aqueles que aqui não puderam estar, mas que onde estiverem a Tua graça também possa alcançá-los. Ajude as pessoas que enfrentam alguma crise nesse momento, seja o desemprego, doença, que estão lutando com alguma dificuldade, mas que eles possam dividir esse problema com o Senhor Jesus, pois Ele prometeu que iria nos ajudar a carregar o nosso fardo se ele fosse pesado demais. Esse Jesus também prometeu que estaria conosco todos os dias, e Ele é a nossa rocha eterna da salvação. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o Senhor dos exércitos que guerreia ao nosso favor, Ele é o pão da vida que sacia as nossas necessidades físicas. Enfim, Jesus é tudo para nós, e queremos pedir, Senhor Jesus, que habite mais uma vez em nossa vida, em nosso coração, para suprir todas as nossas necessidades. E é nesse precioso nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Querido amigo, fique com Deus, uma feliz semana para você e que seja sumamente abençoada com a presença de Jesus em sua vida. Um forte abraço.